Vamos começar nossa aula de hoje sobre esse tema, as profecias sobre a vinda de Mashiach e as atualidades. Bom, galera, eu começo, tá? Lembrando você que essa aula toda vai estar baseada no livro Israel, o Florescimento, tá bom? Que é do Rabino Shimshon Brisker, o Rosh Yeshiva, o Rabino cabeça aí da Yeshiva Shaarei Data Ortodoxa de Jerusalém para brasileiros, e pode ser encontrado no site livrosdejudaísmo.com, que está aqui embaixo. Beto, você botou no topo o site? Ótimo, está aqui no topo do Facebook e no YouTube, é só escrever, pessoal, livrosdejudaísmo.com, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Galera, vou trazer primeiramente o que está escrito em Amós, tá bom? É um profeta que ele fala sobre o final dos tempos seguinte: farei o meu povo retornar do cativeiro e construirão cidades que estavam desoladas e as habitarão. Isso está escrito em Amós, tá bom? Capítulo 9, 14 e 15. E, galera, a gente sabe que a vinda de Mashiach, ele faz parte dos 13 princípios do povo judeu. O Rambam Maimônides escreve em sua época, por volta de 900 a 1000 anos atrás, ele escreve que essa é a base do povo judeu. A base do povo judeu são os 13 princípios do Rambam. Entre eles, a gente acredita na vinda de Mashiach, mesmo que demore. Nós, além disso, sabemos que ocorrerá um tempo em seguida da vinda de Mashiach, em seguida a ressurreição dos mortos. Então a gente sabe que existe um monte de profecias ligados a esse fim dos tempos. Pessoal, começa as profecias do fim dos tempos ligado aí à destruição do primeiro e à destruição do segundo templo, tá bom? Por quê, pessoal? Porque está escrito no Midrash, está escrito na Kabbalah, está escrito em vários lugares, que Hashem, ele vai salvar a gente e redimir para construir o templo 2 vezes. A gente, inclusive, fala isso na Kedushá, que é uma reza de Musaf, obrigado pelo cafezinho maravilhoso, que a gente fala em Musaf, de Shabbat, na Kedushá, que é quando a gente acaba de rezar a Amidá, o Hazan, que é o locutor, volta, e a gente faz a Kedushá. Lá a gente fala o seguinte, que Hashem redimiu o povo judeu 1 e 2, que é o segundo templo, e depois da diáspora, do exílio do povo judeu, virá o terceiro templo, que ele ficará para todo sempre. Que interessante, pessoal. Está tudo conectado ao primeiro e segundo templo. Tudo conectado ao primeiro e segundo templo. Tá, pessoal? Quase 235 pessoas ao vivo. Galera, exemplo disso. Quando Hashem pediu para o rei Salomão construir o templo, que inicialmente ia ficar na mão do rei Davi, mas esse mérito foi passado para o filho por alguns motivos, não foi nem um pouco por falta de mérito do rei Davi, mas por muitos méritos do rei Salomão e do templo, especialmente, que Hashem queria construir o primeiro templo. A gente vê que o primeiro templo ele foi destruído 410 anos após o seu levante. Depois ficamos 70 anos na Pérsia, onde voltamos e construíram, então, o segundo Beit HaMikdash, tá bom? Com Nehemiah, o profeta, e Ezra, o escrivão, o sofer. Lá foi construído, então, Jerusalém, o segundo templo, que ficou em pé agora por 420 anos. O primeiro, 410 anos, o segundo, 420 anos. E aí veio a destruição do segundo templo, da qual a gente foi, de fato, para o exílio, como é falado em Hizqueel, Jeremias, Amós, como é falado em Daniel, como é falado em Devarim, na própria Torá, em Deuteronômio, como é falado em Levítico, Vaikra, que a gente vai falar daqui a pouco algumas fontes. E aí, pessoal, o que é interessante? É interessante que quando você tem um povo muito pequeno, como o nosso, que ele é dispersado pelo mundo, e ele é odiado pela maior parte do mundo, é muito difícil ele manter 3 coisas. Primeiro, ele se manter vivo, né? E manter principalmente o seu nome, que é continuar com os seus nomes judaicos, os seus atos, e a sua forma, inclusive de se vestir, tradições. E o povo judeu conseguiu manter tudo isso. Hoje em dia, por questão de não parecer estranho, não se usa túnicas, como antigamente, mas a kippah, o tzitzit, a barba, que é opcional, mas é bom, a peiot, que é o ato só de ter, esse lado já é peiot, tem alguns que deixam maior, o tzitzit, a forma de falar, as rezas, tudo isso faz parte das tradições. E isso se manteve por muito, muito tempo. Para vocês terem uma ideia, pessoal, por curiosidade grande eu falo isso, até 200 anos atrás, praticamente todo o povo judeu era religioso. Essa fala, esse discurso, hoje em dia, de muitos de nós, do povo judeu, que não são religiosos e falam, poxa, aquela pessoa ficou religiosa, parece radical, que isso, a gente nunca foi assim,
Ele se engana, ele sempre foi assim. Só que mais ou menos dos nossos avós para os nossos pais, degringolou muita coisa por causa dos sofrimentos que aconteceram com Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Com a União Soviética, comunismo, com o Mufti, que era o sheik de Jerusalém na época da Palestina, tentando acabar com os judeus com a solução final, que ele deu pessoalmente ao Hitler. E por aí vai. Então sofreram, a gente tem que julgar bem. 2 gerações ficou caído, até um pouco mais que isso. A terceira geração também, nosso bisavô, a gente ainda escuta gente aí que não estava tão religiosa. Acima disso, quem tem alguma árvore genealógica, quem tem histórias de família, sabe muito bem que era vai torar na veia. Era vai torar 24 horas por dia. Então, pessoal, acontece que durante esse tempo todo de exílio, quase 2000 anos, desde a destruição do segundo templo, na época do Rabi Akiva, que ele com 65 anos de idade, assistiu à destruição do segundo templo. Até hoje, passaram 1940 e poucos anos, quase 2000 anos. E nós vemos que o povo está sendo desolado e jogado pelo mundo, como a Torá já disse que ia acontecer em Vaikra, Levítico, capítulo 26, 32. O que está escrito lá? Eu farei que a terra de Israel, né, fique desolada para os seus inimigos, que habitarão nela. A terra estará desolada e as cidades estarão destruídas. Ou seja, a terra de Israel ficará desolada por muito tempo de exílio, tanto para o povo judeu, assim como também para os nossos inimigos. Tem o lado bom da moeda, então. Vamos primeiro para o lado triste, amargo. Hashem falou para a gente claramente que a gente vai ser destituído do mérito de estarmos nessa terra maravilhosa que é a terra de Israel. Nós estaremos pelo mundo inteiro, eu vou trazer outros versículos que são famosos, que nós ficaremos espalhados pelos cantos da terra. Muitos começaram a fazer idolatria, muitos começaram a viver a tradição idólatra dos pagãos, tá? Por outro lado, Hashem nunca deixou e nunca vai deixar que inimigos prosperem de forma completa em Israel. Alguém já escutou falar? Não, o Império Turco-Otomano, os mamelucos, cristãos quando ficaram também em Cesareia, na época também das cruzadas, cruzada, mameluco, Inquisição, mandato britânico, nunca prosperou. Pegue todos os historiadores possíveis que você conheça, leia tudo que você puder no Google, ou em livros com conteúdo. Você vai ver que a história durante os 2000 anos nunca prosperou na mão de ninguém. Por quê? Porque Hashem fez uma promessa ao povo judeu. O Rashi também explica, o Ramban Narmanides também. Que Hashem fez uma promessa indireta dentro desse versículo. Vocês por um momento grande vão ficar sem o mérito da terra de Israel, mas os inimigos viverão nessa terra também desolada e arruinada. Né? Então, você pega, por exemplo, um caso aqui do Mark Twain, um historiador, um escritor americano, famoso por se engajar em história, que em 1867 fez uma viagem para Israel. Quando ele fez essa viagem para Israel, ele viu que aqui estava vazio. Ele chamou a terra de desolada. Ele dizia que entre cada povoado pequeno, entre um e outro, existia uma média de 100 quilômetros de distância vazio. Não se via pessoas na rua. Parecia um lugar morto. Isso ele escreve. Não só isso Mark Twain fala, como ele diz. É incrível como é possível ver a profecia do povo judeu sendo concretizada. Porque era sabido o que a Torá falava, que o povo judeu sairia da terra de Israel e ele também ficaria arruinado e desolado também para os inimigos. Pessoal, quem está ao vivo, fala amém. Estamos aí, não sei quantas pessoas, estamos com uma boa galera. 260 pessoas. Quem está ao vivo, fala amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dvaro. Delícia. E aproveite você também para comer alguma coisa gostosa, tomar algo comigo. Pretende tudo estourar. Tudo estourar tem que ser doce. Nunca amargo, Deus me livre. Pessoal, então vamos lá, galera. O que acontece? Ele falou isso. Teve outro escritor francês chamado Valnès, que ele veio já no final do século XVIII. Tá bom? Finalzinho, beirando 19. E ele fez uma visita grande parte de Israel. E ele fala com as palavras dele o seguinte: a terra está vazia, a terra de Israel está arruinada. Nem mesmo uma alma viva nós vemos em muitos lugares da terra. Parecia para mim um cemitério. Ou seja, Hashem fala na Torá
que a terra ficará desolada, arruinada, as cidades ficarão acabadas e os inimigos morarão dessa forma na terra. Vem escritor francês, americano e fala exatamente o mesmo. Por que é tão importante bater nessa tecla? Porque a memória da história, estudada de forma sem Deus, ela é muito curta e grossa e ela também é muito parcial. Ela escolhe lado. Então, normalmente, não se gosta na história do mundo, fala bem do povo judeu, não gosta. Muito colégio odeia ter que falar sobre o Holocausto. E aí a pessoa acaba desabafando uma frase contra judeu, depois pede desculpa. Mas quem fala, por exemplo, eu queria que todo judeu virasse sabão no campo de concentração, falando com ódio, um dia depois ele fala, desculpa, como eu pude falar isso? É ridículo, né? É ridículo. Então a gente vê que sempre a história tomou um lado, o lado de forma geral contra o povo judeu. Então se a gente não falar dessas coisas muito interessantes da história, que vale como estudo de Torá, a gente não vai saber o quanto é precioso e importante o que está acontecendo hoje, na atualidade. Então, pessoal, Hashem ele fez, por outro lado, um consolo. E o consolo foi justo, dizendo o seguinte, está escrito em Sifrá, um livro antigo que explica a Torá, em Levítico, e ele fala o seguinte, que isso foi um consolo de Hashem, justamente não deixar nenhum inimigo do povo judeu prosperar, para que dessa forma sempre ficasse um espaço aberto para que quando o povo judeu fosse redimido, como está sendo hoje, voltando para a terra de Israel, não encontrasse grande resistência inimiga. Ou seja, Hashem sempre deixou claro que a terra é do povo judeu, que a terra não será de inimigos. O mandato britânico, pessoal, a Inglaterra, poderosíssima. A Inglaterra, praticamente com os Estados Unidos, mudou o nome dos países do Oriente Médio, principalmente a Babilônia, virou Iraque, foi dividido em outros países. Os Estados Unidos e a Inglaterra estavam tomando conta de tudo, pegando e roubando e levando todo o Oriente Médio. Mas quando foram ficar em Israel, se arrependeram. Eles disseram, não dá, tudo desolado, tudo arruinado, a gente não consegue fazer boas construções. Os árabes radicais, infelizmente, os radicais são muito problemáticos. Aí depois, em 48, o povo judeu vem, o mandato britânico fica entre os judeus e os árabes, começam a perder dinheiro, não vale a pena economicamente, eles saem fora. E acontece a Guerra de 48, né? Que após a votação mundial da ONU em 47, que permite, olha que bondoso a ONU, que permite o povo judeu não ser massacrado por completo. E quase metade do mundo quase votou contra o povo judeu. Ou seja, depois de 6 milhões de judeus massacrados, 40% do povo foi dizimado, quase metade do mundo na ONU ainda disse, não, Israel, o povo judeu não merece ter um país. É o único povo do mundo que não está atrelado a um país. Muçulmano, tá? Por mais que não é um povo muçulmano, tá ligado à religião, o povo é árabe. Mas os muçulmanos atrelados à sua tradição têm 57 países. Você tem os budistas que têm problema no Tibete, mas tem problema com algumas linhas da China, mas tem o seu local. Você tem os hinduístas na Índia. Você tem, esqueci a religião principal do Japão, me fugiu agora. Você tem no Império Japonês. Você tem um cristão, com seu foco em Vaticano, em Roma. Os povos, eles têm a sua ligação com a terra. O povo judeu não teve durante quase 2000 anos e sobreviveu. É historicamente impossível. A estatística que o povo judeu vivenciou, ela é negativa. Qual é a possibilidade de um povo pequeno como o povo judeu, que foi o povo mais perseguido e massacrado da história, continuar vivo? E ainda mantendo Torá, mitzvot, vai Torá e tradições, qual é a chance? Menos 10%. Não é nem tipo de 1%, é menos, é negativo. Eu estou falando isso em nome de alguns historiadores, inclusive o Mark Twain, que eu trouxe aqui, que fala... É incrível quando você vê a história do povo judeu, você começa a ver Deus. Alguns historiadores falaram isso. E aí, pessoal, a gente vê o Ramban Narmanides, que ele explica em Vaikra, Levítico 26:16, o quanto isso demonstra a aliança que Hashem tem com o povo judeu, de não deixar jamais essa terra prosperar na mão dos inimigos. Tudo baseado, pessoal, nessa aula, no livro Israel, Florescimento, do Rav Shimshon Brisker, que você pode comprar no site livrosdejudaísmo.com. Pessoal, o Irmial, em português Jeremias, se eu não me engano, o profeta Irmial, ele fala o seguinte, ele fala uma coisa que é emocionante e eu quando fui fazer a aula, eu fiquei emocionado para escrever essas palavras. Ele fala o seguinte, no futuro será escutado
nas terras de Judá, de Yehudá, e também nos pátios de Jerusalém, vozes de alegria de noivo e noivas. O que ele está falando isso? Irmiel está dizendo, está tudo destruído. Vai ficar destruído por centenas de anos e até quase 2000. Mas no futuro, fiquem tranquilos, o povo judeu voltará para Israel ao ponto de se escutar a renovação maior que existe do ser humano, que é o casamento, que está ligado ao quê? A família, a procriação, está ligado ao estabelecimento. O Rav Shimshon Bisky até faz essa observação no livro. O que é casamento? Renovação, estabelecimento, alegria, florescimento, mudança boa. E o Irmial, obviamente, ele botou muita sabedoria dentro desse versículo, porque poderia falar, muitos tomarão café na feira, muitos jogarão futebol por aí. Ele poderia falar qualquer coisa para denominar que o povo judeu vai ter sucesso. Mas ele fala o quê? Vai se escutar. Você vai escutar. Eu falo isso arrepiado. Porque a gente pela janela, às vezes do nada você está em casa, se escuta Kol Sasson Vekol Kala. As pessoas cantando para noiva e noiva, jogando para cima. Aí você desce a rua rapidinho e entra na dança. E a galera às vezes para sinal, todo mundo dança, divide homem e mulher, recato. Vai torar. Você fala, é o Irmial. Onde ele fala isso? Irmial capítulo 33, versículo 10 e 11. Vai torar. É absurdo isso. É absurdo a alegria de saber que nós estamos vivendo a profecia de Irmial, de Daniel, de Hizquiel, do Tanar todo. Amós, Mirá, Deus mesmo, quando ele botou na Torá. E aí a gente entra, além do toque que eu estou começando a trazer para vocês, o toque da ideia de voltar para Israel, a gente fala também do quê? Da reconstrução de Jerusalém. Pessoal, Amós, ele fala o seguinte, capítulo 9, versículo 14. Escuta essa bomba. Farei meu povo de Israel retornar do cativeiro e construirão cidades que estavam desoladas e as habitarão. Ou seja, tudo que era desolado e continuou desolado e ruim e arruinado, desde que a gente saiu, durante quase 2000 anos, ficou tudo desolado. Vai prosperar e vamos construir cidades, vamos habitar nela. Não só isso, pessoal. Oshea, que é um outro grande profeta do nosso Tanar, ele fala, por um longo tempo, o povo de Israel ficará sem um rei, sem um governante. Depois, eles retornarão à terra de Israel e buscarão a Hashem. Oshea, capítulo 3, Pasuk 4 e 5. Você está entendendo o que a gente está falando aqui? Oshea está dizendo o seguinte, o Oshea foi lá, pegou um jornal, tá, mais de 2000 anos, que 2000? Muito mais que 2000 anos atrás, e falou o seguinte, olha, o povo de Israel vai ficar desolado, vai ser jogado pela terra, vai ser perseguido pelos 4 cantos do mundo, parte do povo em algumas épocas vão acabar caindo em idolatria, depois o povo judeu vai voltar para Israel e vai começar a ter o quê? Um grande movimento de techuvá, de arrependimento. Palavras dele, para ninguém dizer que eu mudei uma letra, depois retornarão e buscarão a Hashem. O que é retornar e buscar a Hashem? Voltar às origens judaicas, voltar às tradições, estudar a Torá, fazer mitzvot. O movimento de techuvá, de arrependimento coletivo que está acontecendo na terra de Israel não é normal. A construção de yeshivá, que no plural se fala yeshivot, não é normal. São milhares de yeshivot construídas, são casas de estudo de Torá, num ambiente pequeno. Mais de 1000 midrashot, que são para mulheres, estudos de Torá, em Israel. Sinagogas nem se fala. Colégios judaicos religiosos nem se fala. O que está acontecendo aqui é um movimento inacreditável. Para você ter uma ideia, tem às vezes pessoas que não são judias de mãe, às vezes ele tem um bisavô judeu, que infelizmente ele não é judeu, às vezes ele mora em Israel e fala, tá ficando com muita Torá aqui, tô de saco cheio, e vai morar em Miami. A taxa de migração de judeus, que na verdade pela Torá não são, mas pelo governo são ditos como judeus, de não judeus, que acham que são judeus e não estão gostando de Israel porque está tendo muito judaísmo e vão morar em Miami, vão morar em Califórnia, não quero saber de Israel, Torá, tô fora. Isso também é bom, tá? Pessoal, Deus me livre de não querer, eu quero a paz de todos, o bem-estar de todos, mas eu quero deixar uma coisa clara. A Torá fala que a terra de Israel, ela vai cuspindo as pessoas que não têm a ver, tá? E eu quero que todo mundo tenha mérito, a gente tem que ter amor
por todo o povo judeu, pelo religioso e pelo não religioso. Vamos deixar isso claro. Mas se uma pessoa, ela mesmo denigre, ou às vezes ela até despreza, pisa na sua história, ou às vezes ele nem mais é judeu, então, às vezes acaba sendo, querendo ou não, natural a consequência é que ele saia de Israel. E tudo isso está escrito. Porque quem vai começar a crescer em estatística são as pessoas que estão buscando Hashem. Pessoal, aí vem a Guemará e manda uma bomba, porque hoje é dia de bomba. Tudo eu peguei desse livro aqui, Israel, Florescimento, Rauschin Schumbisker. Ele fala o seguinte: após a reconstrução de Jerusalém, no futuro, isso está na Guemará, Tratado de Megilá, página 17b. Lá está escrito que depois que houver a reconstrução da cidade de Jerusalém, chegará o descendente do rei Davi, Mashiach. E os filhos de Hashem vão buscar ele, Hashem. Quem explica isso a fundo também é o Marchá, há 1560 anos atrás. Pois ele diz: antes da revelação completa de Hashem com Mashiach, o povo já estará em massa voltando para Israel. É um jornal, é tudo perfeito, está tudo na ordem. Pessoal, está tudo no seu lugarzinho. Nada saiu aqui do nosso jornal eterno chamado Torá, que ele é o jornal do ontem, do hoje e do amanhã. Ele é a profecia de tudo e de todos. Vamos botar isso em português claro. Nós voltamos para o Estado de Israel, para Israel, 1948. Levantou-se o Estado. O Estado tem as suas coisas ótimas e o Estado, às vezes, tem a sua desvantagem. Quando tem partidos contra a Torá, às vezes até a essência judaica, mas não é esse o ponto de hoje. Em 67, o rei da Jordânia, Hussein, foi derrotado quando tentou engolir o Estado de Israel na Guerra dos 6 Dias e foi vencido. E ainda aconteceu que Israel expandiu o seu território, reconquistando Jerusalém. E em 1967, isso é super agora, atual, 1967 para a história judaica não é nada, foi ontem. Por uma história de 3.300 anos de povo judeu, fora história hebreia, estamos falando de 1967, foi ontem, que Jerusalém foi reconquistada. E está escrito que depois de Jerusalém ser reconquistada, em seguida vem Mashiach. O que é em seguida? Hoje, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É em seguida. A história vai fazer a gente reconstruir Jerusalém. Em seguida, pode ser 1 ano, pode ser 10 anos. Mas é em seguida, não pode ser daqui a 100 anos, não pode ser daqui a 200 anos. Vem Mashiach, uma coisa muito próxima. E aí, eu vou falar para vocês umas coisas incríveis. Mas o primeiro é você olhar o mercado imobiliário, o número de pessoas que querem procurar morar em Jerusalém. Em 2006, o prefeito da época disse: a gente precisa voar na questão imobiliária. Precisam se abrir construtores, construir, vender apartamento e casa em planta. Porque a gente está voando, é muita procura e ainda pouca oferta. Em 2006, o mercado de imobiliário explodiu para o bem de tantas pessoas que moram em Jerusalém, nessa cidade maravilhosa que a gente está trazendo essa aula. Por quê, pessoal? Porque o prefeito quis? Porque o árabe, que é inimigo, não estou dizendo que todo árabe é inimigo, mas o árabe inimigo teve pena da gente? É disso que a gente vive? É disso que a gente recebe coisas boas? É porque Hashem falou na Torá 3.000 anos atrás. E o que Hashem falou, ninguém se mete na frente. Porque Hashem, ele brinca com o mundo. Ele rebaixa os perversos e levanta os sadikim, os sábios, os justos, as pessoas que amam Hashem. E aí você vê que até a expansão da cidade de Jerusalém está sendo falado nas profecias. Porque o centro de Jerusalém não vai ser o bastante, porque vai ter muita gente querendo morar na época de Mashiach, nossa época. O que está escrito lá? Está escrito em Yeshayahu, capítulo 54, versículo 1 até o 3, com a explicação do Malbim também. Lá está escrito que a gente vai começar a ver montanhas dentro de Jerusalém e as montanhas em volta de Jerusalém virando cidades, sendo acopladas a Jerusalém. Você vai olhar para a direita, vai aumentar a terra de Jerusalém, de tanta casa. Vai olhar para a esquerda, vai aumentar a terra. Vai olhar para cima, para baixo.
As moradias não vão parar. As cidades não vão parar de crescer. Sabe por quê? Porque essa é a preparação para receber um rei, um governante que vai ficar para sempre, chamado Mashiach. Obviamente é um bom momento para tocar nisso, que Mashiach, ele é da linhagem do rei Davi. Todas as profecias falam isso, não tem discussão sobre o assunto. Infelizmente, eu sou obrigado a falar sobre um tema com respeito, mas porém com veracidade, sobre a questão de algumas pessoas ainda se enganarem e acreditarem que Jesus possa ser uma espécie de Mashiach. Primeiro, ele não pode ser, porque ele não foi da linha do rei Davi. Se eles falam, se a história da idolatria conta, tá bom, pessoal, com todo respeito aos católicos e aos evangélicos, mas é importante falar. Se eles falam que Maria não engravidou de José o carpinteiro, foi Deus que botou o filho nela? Deus, por acaso, tem tribo? Ele é de uma das 12 tribos do rei Davi? Não é. E o que adianta você tentar provar a genealogia, a árvore genealógica de Jesus, falando do José o carpinteiro, se ele nem foi o pai? Acabou. Acabou o assunto de Jesus. A partir daqui, acabou. Fora está escrito que Mashiach vai reconstruir o Beit HaMikdash. Nunca está escrito que ele vai vir 2 vezes. Vai vir uma, depois morre e vem outra. Não tem nada disso. Vai reconstruir Jerusalém, vai reconstruir o Beit HaMikdash, vai fazer paz entre os povos. Cadê? Nunca aconteceu. Eu não quero me estender numa coisa que não tem necessidade. Mas, pessoal, quem está esperando um Mashiach que não condiz com nenhuma profecia da Torá, que tem que ser aquela forçação de barra depois de umas 5 cachaças para tentar forçar a barra e dizer que é Mashiach, aí não dá. Quanta cachaça a gente vai ter que tomar? Quanto de erva alguém vai ter que fumar para poder ter a coragem de dizer, tem tudo a ver com a profecia. Pô, pelo amor de Deus. Está dizendo claramente que tem que ser da tribo do rei Davi, está dizendo que ele tem que fazer paz entre os povos. A idolatria só trouxe guerra. A idolatria só trouxe ódio. A Inquisição trouxe paz? Ou a Inquisição matou 500 mil judeus vivos na fogueira? Isso é paz? Isso é vinda de Mashiach? Se criar pedras e bonecos de pedra para a pessoa enaltecer, que é justo a maior das idolatrias, isso é vinda de Mashiach? Enfim, pessoal, não quero estender no que não tem necessidade. Mas quero dizer com todo respeito e carinho a todos os meus ouvintes, que eu sei que sempre tem uma porcentagem pequena, mas tem, que acreditam em Jesus. Infelizmente, você está esperando à toa. E eu estou dizendo para vocês com amor ao próximo e com zero ironia. Pessoal, em seguida, a gente vê também que está escrito o seguinte: todas as nações do mundo terão interesse sobre o que acontece em Israel. Aonde está escrito isso? Isso é impressionante. Está escrito em Jeremias, capítulo 3, versículo 19. Lá está escrito que o assunto do que acontece dentro de Israel será do interesse do mundo inteiro. É ou não é impressionante? Um palestino terrorista joga uma bomba com a mão, leva um tiro e é abatido. O mundo inteiro fala sobre isso. A ONU, o inimigo ONU, entra em reunião de emergência, meu Deus do céu. Porque um terrorista jogou uma bomba caseira e foi abatido. Poxa, tinha que receber uma flor, um abraço, uma pomba branca indo na direção dele. Tinha que receber um perfume, né? Ou que nem alguns políticos do Brasil falam. É só iluminar as ruas, ligar a lanterna, botar postes, porque com a iluminação vamos ter a paz, né? Só que com gente patética, não é o que a gente tem que escutar, ainda mais quando se trata de coisas tão espirituais como a Torá e os mitzvot. Então, Hashem diz pra gente que tudo que acontece em Israel vai ser tema, para bem ou para mal. Israel criou o pendrive, aí todo mundo fala. Israel criou o primeiro celular do mundo, que foi da Motorola, todo mundo fala. Israel criou o primeiro computador através da Intel, todo mundo fala. Mas Israel criou um míssil potente para se defender. Malvados, malditos judeus, as pessoas falam. Aí Israel criou um muro para se proteger e chegou a diminuir em mais de 90% os terroristas dentro de Israel, na Cisjordânia. Aí a gente é mal. Mas a Europa tem junto para repartir entre eles os países árabes, tá? Eles têm muralhas 3 vezes mais altas e mais fortes e nunca ninguém sequer falou no assunto. Porque é óbvio que quando você está dentro da sua casa, diga-se também país, você não quer que alguém que queira te matar pule para o seu lado. Caramba!
É mais fácil que 2 mais 2. Até criança de 5 anos fala, papai e mamãe, se aquela pessoa é malvada, por que a gente não faz uma coisa para proteger? Criança de 5 anos. E o cara que estuda história, é especialista em Oriente Médio, tem 60 anos de idade, 40 de experiência, não entendeu. Joga o currículo fora, nunca valeu para nada. Pessoal, é interessante também a gente ver sobre o próprio Kotel, o Muro das Lamentações. Você quer profecia de verdade? Profecia de verdade não é as pessoas que infelizmente acreditam em idolatria e falam um monte de besteira e força muito a barra depois de 20 cachaças para dizer que alguma coisa atual está ligada a uma profecia de alguém. Isso é efeito da cachaça. Agora eu vou dizer para vocês o que é efeito da profecia da Torá. Existem milhares de profecias da Torá. Uma delas, o Muro das Lamentações nunca vai cair. Gostou? Se cair, a Torá está errada. Se após essa aula tem uma notícia, caiu o Muro das Lamentações, não tem mais, a Torá está errada. Que humano escreveria uma Torá se colocando num risco desse? O cara seria o cara mais burro da face da Terra. Só Deus poderia botar uma regra dessa e ter a certeza que ele pode manter. Está escrito no Cântico dos Cânticos. Tá bom? Sobre o Passuk lá, capítulo 2, versículo 9. Está escrito na Kabbalah, Shemot, página 5b. Está escrito no Midrash Rabbah, Shemot, capítulo 2, versículo 2. Que Jerusalém, mesmo sendo destruída, o Kotel, que é o Muro das Lamentações do primeiro templo, ele ficará em pé para o segundo templo. E o muro também do segundo templo ficará para sempre. Porque ele também será utilizado para a construção do terceiro templo e vai ficar para sempre. Pergunto a você, sabe quantas vezes foi destruída a cidade inteira de Jerusalém? Inteira, quase 9 vezes. Porque tem discussão se foi 7, 8 ou 9 vezes foi destruída, soterrada. Botou-se um andar em cima. 9 vezes. Qual foi a última coisa das 9? Única coisa das 9 vezes que esqueceram de destruir? Só o Kotel. Ah, esqueci, pô. Um muro gigante, parece um castelo de 1000 andares. Esqueci de destruir. Psh, a gente é muito bobo, né? 9 vezes em destruir essa amnésia. Ai, esquecemos, rapaz. Aí, parcialmente Jerusalém foi destruída mais de 40 vezes, de acordo com a Central de Escavações de Arqueologia de Jerusalém Antiga. Mais 40 vezes. Sabe qual a única coisa que esqueceram de destruir nas 40 vezes? Só o Kotel. Cara, a gente esquece de cada coisa, rapaz. A gente destrói Israel, destrói o templo, e a gente vai lá e esquece daquela parede, não é pequena. Aquela parede dá o tamanho de uma montanha, esquecemos. Sabe qual o andar hoje que a gente pisa quando a gente vai para o Kotel? Muro das Lamentações? 9º andar. Se você acha que o Kotel é alto, sabe que o chão original é 9 andares abaixo. Você olharia para o Kotel e fala, não acredito, isso é monstruoso. Nós estamos 9 andares acima, de tanto que a terra foi soterrada, e só esqueceram de destruir o que Deus falou que nunca vai ser destruído. Porque quem manda aqui é Hashem. E aí vem a Torá e fala em 3 lugares diferentes sobre a profecia que o Kotel jamais será destruído. Viu? Como é simples olhar um versículo e saber que ele é real, sem forçar a barra. Pessoal, quando a gente sabe que vai estar próximo, como o livro aqui do Rosh Hashanah traz no Israel Florescimento, quando a gente sabe que está muito próximo a vinda de Mashiach, a gente fala, caramba, acabou, agora, rapaz, agora o bicho pegou. Está escrito na Gemara, Tratado de Sanhedrin, página 98a, ele fala lá, o povo judeu voltará para Israel e começará a semear e plantar frutos em abundância. O que se entende de frutos em abundância? Que a gente vai ter para comer, para dar e para vender. E ele traz um versículo para provar. Ezequiel, Hizquiel, capítulo 36, Passuk 8. Lá está escrito, vocês montanhas de Israel, façam crescer os seus ramos e se carreguem de seus frutos, para que meu povo tenha isso para quando ele chegar. Isso dá até arrepio. Antes do povo judeu começar a voltar em 48, Hashem chegou para as montanhas numa profecia e falou, comecem a ficar férteis. Isso que vocês ficaram arruinados por 2000 anos, acabou, rapaz. Agora, todos os brothers, montanhas do mundo, comecem a se carregar de fertilidade. Ah, mas a gente está no deserto. Hashem não tem problema com o deserto, ele irriga também. Ah, mas aqui é muito seco. No problem. Vai torar, também vai ter fruta. E aí Israel virou um local hoje que o preço da fruta é barato, às vezes mais do que muitos países tropicais. Israel é o maior vendedor
de verduras para a Europa inteira. Israel é um lugar pequeno, desértico, e a gente tem fruta e verdura para 8 milhões de habitantes e ainda manda para os mais de 20 milhões, se eu não me engano, que tem em toda a União Europeia. O maior vendedor de tomate cereja, os maiores vendedores de tâmara do mundo, de frutos como a amêndoa, está lá florescendo, bombando. E a Guimarães fala, esse é o maior sinal que não só estamos na geração, como estamos próximo. Como já fica de olho. Se está com cera no ouvido, vá lá no otorrino, retira, porque pode ser que você vá escutar o chofar. Pessoal, inicialmente, a Torá já falou em Devarim, que é Deuteronômio 28, e desde o versículo 63 até o 65, o seguinte: estaremos espalhados, o povo de Israel, por todo o mundo, e não viveremos em paz entre os povos, e teremos problema de altos e baixos e idolatria. Por outro lado, veio uma promessa eterna ao povo judeu, que ela quebra a cara de todo aquele que discursa em nome de religiões idólatras. E aqui vem. Levítico 26, Passuk, que é versículo 44. Assim também, estando eles, o povo judeu, na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei e não os abandonarei. O que Hashem falou? Quando começar o discurso de que o povo judeu não é mais o povo escolhido, Hashem mudou de ideia, porque Deus agora virou homem, virou humano, ele erra, ele esquece, amnésia, fazer o quê? Hashem também erra, né? E ele começou a trocar de povo. Lembra o cara dessa seguinte frase que ele mesmo estuda na Torá. Tá? Muitos chamam de Velho Testamento, que é um marketing, só para chamar o livro de Novo. Só que o Novo Testamento também ficou velho, porque já passou 2000 anos e tem mais de 10 mil contradições encontradas com total facilidade. E aí, pessoal, vem aqui Levítico 26, versículo 44, e manda uma bomba dessa, dizendo que Hashem nunca vai rejeitar e nunca vai ignorar o povo judeu, mesmo a gente estando no lugar dos inimigos. Isso é impressionante. Pessoal, estamos aí com 373 pessoas ao vivo, é muita gente, é um salão lotado aí de pessoas estudando Torá. Pessoal, promessa eterna. Onde a gente sabe que a Torá vai ser para sempre? Em vários lugares. Yoshua, Josué, que depois vem em seguida de Moisés, fala que esse estudo da Torá nunca vai sair da tua descendência, nem dos teus filhos, nem dos teus filhos, até o final dos tempos. A Torá é uma só. Outro lugar está escrito em Devarim, que é Deuteronômio 31, 21, lá está escrito: pois jamais será esquecida da tua boca esse ensinamento da Torá e da sua descendência. Não será esquecido da sua boca e da sua descendência. Jamais. Outra promessa que a Torá é uma só. E aí, pessoal, vem um toque muito poderoso que eu quero trazer sobre revelações possíveis e muito breve, com a vontade de Hashem. Breve pode ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas que seja muito breve, sobre a vinda de Mashiach. Qual é o livro da Torá escrita que mais tem misticismo? É o Cântico dos Cânticos, como a Kabbalah fala. Toda a Torá é sagrada. O Cântico dos Cânticos do rei Salomão, ele é o sagrado dos sagrados. Ou seja, em cada versículo do Cântico dos Cânticos, dos seus 8 capítulos, existem em média 3.000 explicações profundas. Tá certo? Então isso é uma coisa muito, muito, muito impressionante. Qual o nome? Pode falar. Penizão? Deixa eu ver, silenciar o usuário. Pronto. Nosso amigo aí já vai fazer outra coisa. Tá bom. Pessoal, e olha que interessante, galera. É o seguinte, no Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, no versículo 12, está escrito uma frase super mística que um dos maiores explicadores de Kabbalah, chamado Nahman de Ramban, ele explica. Está escrito assim: Deus falando para o rei Salomão: o meu vinhedo estará perante a mim. 1000 são para você, Salomão. E 200 são para aqueles que guardam os frutos. Os frutos significam consequência das mitzvot e méritos. 200 é alguma data. E aí vem o Narmanides e fala: a gente sabe que pela conta geral, Mashiach tem que chegar até o ano 6000. Nós estamos em 5778. Faltaria então 222 anos, 222, para chegar Mashiach por obrigatoriedade. Pode chegar hoje, pode chegar amanhã, mas existe uma data limite. Aí veio o Narmanides e fala
O que esse negócio de 200 são para os que guardam o fruto? Ou seja, para aqueles que já voltaram para Israel e estão guardando Torá e Mitzvot, eles já vão ter o mérito da revelação de Mashiach no mundo físico, Narmanides fala, 200 anos antes da revelação. Inicialmente, estamos falando de daqui até 22 anos, teria que iniciar essa revelação. Muitos sábios já falam que o início da revelação já veio, porque hoje nós vivemos milagres revelados, não é milagre mais ou menos, é milagre revelado. Você tem sítios e sítios que cumprem leis sobre ano sabático, que não se planta naquele ano. Em volta tem sítios que não respeitam. Aí vem um vento forte, destrói tudo que não respeita a Torá e o que respeita a Torá fica em pé. As guerras de Israel. Vocês sabem quantas vezes o grupo terrorista Hamas reclamou, olha que burros, porque reclamar do que eu vou falar agora dá maior força pra gente, reclamando, dizendo que o Deus do povo judeu, ele muda a direção dos mísseis do Hamas, não deixando atacar o povo dele. Eu fico até arrepiado. É o Hamas fazendo tchuvá. É o Hamas daqui a pouco de kippah e tzitzit gritando vai Torá. Pessoal, sem brincadeira. Por mais que não é dessa forma, não é botando kippah, mas ele, caramba, o Deus de Israel não está deixando os mísseis acertarem. Tem um rabino que ele fala em forma de piada, para quem entender aqui, que eu não consigo explicar muito piada muito bem. Mas não é exatamente uma grande piada, uma ironia. Tem um rabino aqui que ele fala o seguinte, ele fala, poxa, onde a gente mora, 99% dos mísseis não caem. O míssel só cai em área que é inabitada, área que é deserta. Como é que a gente vai fazer para construir Israel mais e mais completo? Não vai ter nem mais terra inabitada para cair os mísseis. É vacilo. Deixa sempre um espaço sem nada para os mísseis caírem lá, para a gente ser bondoso com o Hamas. Olha o nível de ironia que a gente tem, boa, doce, de tanto nós vermos o quanto a Hashem é bom. Então, já começou. Se você está na dúvida se começou revelações, é só abrir o jornal. É só milagre revelado. Começou antes desses 22 anos para chegar em 200 anos dos 6.000. Ou seja, daqui a 22 anos, as revelações vão aumentar cada vez mais. E essa revelação já pode ser completa daqui a 22 anos, mas pode ser também que não vai ser completa. Isso depende de nós. Pessoal, é incrível também o que o profeta Mihá fala. Esse último profeta que eu quero trazer para falar rapidamente de atualidades. O Mihá, que é um profeta no capítulo 4, e versículo 3 e 4. Ele fala o seguinte, eu quero até ler dentro do livro do Rav Shimshon para ficar mais fácil. Olha o que ele fala no final dos tempos. Depois da Terceira Guerra Mundial, Gog e Magog, depois de tudo, o que está escrito vai acontecer? As nações romperão as suas espadas para fazer delas arados, trabalhar a terra. E suas lanças serão para fazer foices. Pois uma nação não levantará mais a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerrear. Então, se sentará cada pessoa debaixo de sua videira, que o vinho está ligado à ideia da santidade do povo judeu quando ele voltar para Hashem. E debaixo de sua figueira, e ninguém os amedrontará. Acabou. Todos viverão tranquilos. Não haverá mais injustiça e maldade, pois assim disse Hashem. Caraca, de arrepiar. Sabe por que tudo isso vai acontecer? Porque assim falou Hashem. Falou, tá falado. Acabou. Acabou. Significa que se a tua mãe, teu melhor amigo te disser, hoje eu te devolvo o dinheiro, hoje eu vou te ajudar, e você já confia, imagina quem é o dono dos donos, o rei dos reis, o criador de todas as criaturas, dizer para você, eu tô te falando que é isso e acabou. Então, galera, tamo tranquilo. Aí você pega as atualidades. Você pega o que está acontecendo agora no governo dos Estados Unidos, Trump. Ah, Rabino, você ama o Trump, você odeia o Trump? Eu não sou de esquerda nem de direita. A minha linha é Torá. Qual que é a sua linha política? Torá. Qual que é o seu pensamento político? Torá. Qual que é o seu pensamento econômico? Torá. Ah, mas você é capitalista ou socialista? Óbvio que o capitalismo puxa mais parecido do que o socialismo. Mas, ainda assim, qual é a minha economia? Torá. Vem, pessoal, o Trump e, querendo ou não, está sendo um boneco de axé. Eu não estou falando do mal, estou falando do bem dele. Tá? Um boneco no bom sentido. E vem um amor ao Estado de Israel. Quando ele estava em candidatura, em 2016, não era assim. Eu acompanho, eu sou muito politizado, eu amo acompanhar a notícia. Eu assisti os debates presidenciais na CNN, na Fox News, por aí vai. Quando o Trump estava se candidatando, ele tinha um pensamento de empresário, acima do pensamento de Israel. Ele falava assim, o Estado de Israel a gente tem que continuar a ajudar,
Mas o Estado de Israel é muito ajudado pelos Estados Unidos. Eles têm que pagar mais caro pela ajuda que eles recebem. O pensamento dele é de empresário. Quando ele recebeu a coroa do presidente mais importante do mundo, flores começaram a cair, pétalas começaram a cair sobre o rosto do presidente Trump, porque isso significa bênção de Hashem. E ele começa a falar, não, Israel tem que se defender, Israel tem que atacar o terrorista. Israel, se alguém atacar o Irã, atacar Israel, a gente vai atacar o Irã. A Síria usou bomba química alguns meses atrás, né? Em abril de 2018, foi lá, fez um ataque de 1 minuto com 100 mísseis poderosos, destruiu todo o arsenal químico da Síria. E agora a Síria não tem mais arma química para jogar em Israel. O Irã está sendo estrangulado a economia deles. Para vocês terem uma ideia, o dólar na moeda IMAC, ou IMA, tem alguns nomes que se chama da moeda persa, do presidente do país do Irã, ele estava $1 para 40 mil IMA, que era ótimo. Quando o Trump entrou, todo mundo já sabia, os investidores sabiam que o Irã já não é amado pelos Estados Unidos. A moeda desvalorizou, ficou $1 para 50 mil. Depois que o Trump saiu desse acordo monstruoso e horrível, de acordo com o Irã nuclear, subiu para 70 mil. A moeda do Irã está extremamente desvalorizada. Agora, com as sanções econômicas americanas, que a União Europeia não tem nem peito para impedir, ela vai estrangular a economia iraniana. São mais de 15 áreas diferentes da economia que vão ser totalmente atacadas durante os próximos 2 anos do Irã. A ponto que um professor da Universidade de Bar-Ilan, sobre história de guerra em Israel, religioso, ele fala, Mordechai Kedai, o nome dele, ele fala, ou o Irã aproveita a força que ele tem agora para tentar destruir Israel, ou daqui a 2, 3 anos ele vai virar uma Venezuela. E isso é uma benção. Não estou falando que é uma benção, pessoal, tem gente sofrendo. Eu não quero que ninguém sofra, mas eu quero que o Irã não tenha mais guerra, arma para matar Israel. Só. Eu quero que os iranianos sejam felizes, sejam Bnei Noach Tzadikim, tenham recebendo Mashiach. Eu quero todo mundo bem. Todo mundo tem que ter um mínimo de amor ao próximo e querer todo mundo bem. Mas eu não quero eles bem no sentido de rindo da nossa cara, tacando mísseis na gente. Aí você vê o Trump. Você vê a ONU, que ela odeia o povo judeu, mas os Estados Unidos têm força de veto. O que significa veto? Toda vez que você tem uma reunião de emergência no gabinete principal da ONU, ou seja, os países mais ricos, entre eles também Emirados Árabes e União Europeia, quando eles tentam falar, vamos fazer um ataque, um registro mundial contra Israel, chamando de assassino e tal. Aí vem os Estados Unidos, que a Hashem está abençoando lá, e fala, eu cancelo. Eu veto essa votação, porque como os Estados Unidos é o maior doador da ONU, ele tem direito de cancelar votos que vão contra seus aliados. Então o que está acontecendo aqui é incrível. A moeda shekel, que é a moeda do Estado de Israel, ela é considerada a mais estável há 3 anos seguidos. Se eu não me engano, até a revista Forbes, que fala sobre economia e riqueza, trouxe isso. O Midrash fala que Israel vai ser um lugar rico. As pessoas vão estar ricas, primeiro de sabedoria, e também financeiramente. E ninguém tem que galgar ser milionário. Mas é ótimo você estar estabelecido. É bom você não ter preocupação com comida, com o bem-estar da família e da esposa, com o conforto dos seus filhos. Isso não só é aceitável, é mitzvah que você pense nisso. E a Torá vem e diz que assim vai ser. Quantas profecias nós trouxemos aqui nessa aula até agora? Quantas? Não sei. Mas 30? 30 profecias? Me diga se algumas delas a gente precisou forçar a barra. Todas elas estão claras. Sabe por quê? Porque quando Hashem fala para você uma coisa, ele é uma coisa só. Tem um discurso filosófico judaico que se fala. Vamos supor que você pega aqui a parede atrás de mim, é branca. Se ela é branca, significa que ela não é preta, ela não é amarela, ela não é verde, ela não é azul. Ela não é tudo, a não ser branco, ela só é branco. O que significa esse pensamento filosófico? Para dizer que a verdade, ela é uma. Vem cá, Deus é 2, 3 ou 4? Deus é 1. Não tem Deus é 1, mas talvez é 3, como alguns falam. É 1 e acabou. Não tenta forçar a barra, interpretar diferente de Hashem. Tipo assim, Hashem acha que ele é 1, mas eu acho que ele é 2. A própria frase já é ridícula. Hashem te disse ele é 1. A Torá fala ele é 1. A profecia diz ele é 1. Então nós estamos esperando hoje em dia Mashiach se revelar. Eu nem trouxe muitas profecias diretamente a Mashiach. Que ele vai vir da linha do rei Davi, que ele vai estar em Israel, que ele vai ter muita sabedoria igual de profeta, que vai ser tocado o shofar, que ele vai estar junto com o profeta Elial, que o profeta Elial vai estar nas montanhas de Jerusalém falando que chegou Mashiach.
Alguma vez isso na história aconteceu? Pessoal, deixa eu deixar claro. Nenhuma profecia de Mashiach pessoa, aconteceu na história. Nenhuma. Nem a metade de uma profecia. Se tem 100 profecias sobre Mashiach, não aconteceu nem a metade de uma até hoje. Por isso que é muita lavagem cerebral acreditar que alguém já foi Mashiach. Não importa de qual religião. Eu falo para vocês, é forçação de barra pura. De novo, com carinho e respeito àqueles que ainda, infelizmente, acreditam em idolatria. Porque o certo é parar com idolatria. Hashem é um só. Você pode enaltecer no sentido de falar, pô, meu pai é uma pessoa boa, aquele rabino sabe muito, aquele sábio sabe muito. Isso pode. Sábio significa saber muito. Já é óbvio, você pode. O que você não pode achar que é Deus, falar que é Mashiach quando não é, porque uma proibição grave da Torá é você garantir que alguém é Mashiach, quando talvez ele não seja. Garantir que uma pessoa é Mashiach quando ele não é, traz problemas. O Rabi Akiva, por pouco tempo, ficou dizendo que Bar Korvá era Mashiach. E depois ele diz que aconteceu uma atrocidade na cidade de Beitar, que o sangue subia como se fosse de tanta morte, que cobria as cabeças das pessoas. É metafórico. Mas para dizer o quê? Que até Rabi Akiva, por um pequeno erro de achar que alguém é Mashiach, meio que garantir isso, já traz maldição para o mundo. Que a gente não tem que garantir que alguém é Mashiach. Não tem essa. Certeza ele é e acabou. Acabou. Emoção, zero razão. Começam os problemas. Estou dando dica. Não estou falando com raiva. Não estou falando com ódio. Não estou falando, Deus me livre, com desprezo. Estou falando com todo o amor que eu posso ter dentro de mim, com as pessoas judias ou não, para dizer, nós esperamos um Mashiach, existe mais de 100 profecias sobre ele e nunca aconteceu nada para que o Mashiach chegasse em relação às profecias. Pessoal, quero lembrar você, quem está no Facebook, está o livro aqui do Rav Shimshon Brisker, Israel Florescimento. Você compra o livro digital. O que é digital? Não precisa esperar no correio ele chegar na tua casa 60 dias depois. Igual quando você compra na China, AliExpress. Ele já é mandado no seu e-mail. Você pode abrir no seu computador, no seu celular e estudar a Torá. Simples assim. Está no site Livros, com S no final, Livros, dejudaísmo.com. Quem está no YouTube não dá para colocar link, é só escrever no Google Livros, dejudaísmo.com. Quem está no Facebook está no topo. Entra lá e faça sua compra. São mais de 20 livros também para Binei Noah. Vai Torá na veia demais os livros desse Rabino Rav Shimshon Brisker. Quero, obviamente, pessoal, convidar você para os meus estudos fechados. Pessoal, quero falar uma coisa aqui que eu não falei até agora. Nós sabemos, que uma coisa que eu já disse, que 11 de junho de 2018, daqui a 2 semanas, nós vamos começar 2 módulos, 2 meses, corridos, sobre leis de kasher. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o estudo que eu estou montando para você, judeu, a partir de agora também para os judeus, e para Binei Noah que queiram receber sobre si essa mitzvah, não é obrigatório, não é necessário, mas muitos já comem kasher. E a Torá fala que vai ter mérito. Maimônides fala que quem não é judeu e quer comer kasher tem mérito, é só estudar no Torá oral. Então aprenda da forma perfeita. Vamos estudar a nível de yeshiva. Não estou exagerando. Os estudos que eu estou fazendo aqui é aulas parecidas com o que eu dou para os meus alunos na yeshiva. Vamos fazer estudos concisos. Se você só quer escutar uma coisa mais branda, a kasher é bonito, então não entre no estudo fechado, porque não vai ter a ver com você. Eu não quero número, o principal é a qualidade de quem quer estudar a fundo. O que nós vamos fazer não é falar assim, a kasher é legal, é bonito, vamos bater palma. Não é isso. É estudar tudo de Torá sobre kasher. Carne, leite, cozinha, panelas, como funciona, tudo ligado à espiritualidade e Kabbalah que seja permitido falar em público. Nós falaremos de absolutamente tudo. Então você não pode perder. Você tem que se inscrever nesse estudo fechado, que vai acabar as inscrições até 11 de junho de 2018. Como você faz? Bota o seu e-mail aqui embaixo, dizendo eu quero participar do estudo fechado. Não só diga eu quero, senão não tem como entrar em contato com você. Coloque seu e-mail e certifique que o e-mail está escrito direitinho, tanto no YouTube, aqui no Bate-Papo, quanto no Facebook. Eu vou mandar para você como funciona, o valor mensal da mensalidade, que é muito simbólico perto do que você vai aprender, e o estudo sobre kasher serão 2 meses. Você continua depois se quiser. Você vai receber um livro digital de 100 páginas do Rav Shimshon Brisker sobre kasher e brahot. Muita coisa legal. Você recebe um certificado a cada 6 meses que você se mantém comigo estudo corrido. Você vai receber os módulos explicados em pautas cada aula. Você não tem só aula ao vivo, você fica com a gravação. Muito curso. Muito estudo fechado, muita sala virtual, só tem a aula ao vivo. Perdeu, perdeu. Aqui não. Aqui você tem depois o link da gravação e você pode ficar com ele anos e anos, sempre assistindo a aula quando você quiser. O programa é demais, tem vídeo, todo mundo aparece em vídeo, tem áudio, integração, interação, entretenimento,
muito grande. Fora isso, você recebe um mini dicionário com as palavras hebraicas que a gente vai acostumar a falar, perguntas, em média 10 perguntas ao vivo sendo respondidas, uma orientação mais forte para você que fazer pergunta por mim por e-mail, é muita vantagem. Bota seu e-mail, eu vou te explicar tudo como se inscreve, que é muito simples, e vamos que vamos. Convido você também a patrocinar o meu trabalho de aulas de Torá. Você quer dar força para o Rabino Eliel ter continuidade cada vez com mais força, cada vez mais profundidade, anúncios, expansão dos estudos do canal e de tudo? Então, fortaleça o meu trabalho. Para fortalecer meu trabalho, é só você dizer eu quero ajudar, eu botar o seu e-mail. Eu entro em contato falando as formas de ajudar, conta Bradesco ou cartão de crédito e agora inclusive PagSeguro através do programa da UOL. Qualquer brasileiro tem acesso a isso com muita facilidade. Se quer patrocinar o meu trabalho, manda bala e eu te agradeço demais. Pessoal, é isso aí, quero terminar dando uma bênção para você. Tivemos aí quase 400 pessoas ao vivo. É muita gente também que entrou e assistiu um pouco e não pôde continuar, foi embora. Muita gente que vai assistir, se Deus quiser, no YouTube. Daqui a pouco estará lá no canal. Quero te dar uma bênção, que a gente dê tudo de bom, somente decretos doces, que a Hashem nos proteja de todo qualquer mal espiritual, mental e físico, que a Hashem nos dê somente alegrias e motivos para comemorar, que a Hashem dê para a gente todas as bênçãos que estão na Torá, recaiam sobre a gente, que a Hashem nos dê o mérito de vivenciar com nossos olhos, corpo físico e espiritual, a vinda de Mashiach verdadeira, com a construção do templo terceiro para sempre. Que a Hashem dê pra gente estabilidade de saúde completa, física, mental e espiritual. Que a Hashem dê pra gente estabilidade financeira boa, família completa, maridos amando esposa, esposa amando maridos. Que a gente tenha famílias boas, filhos bons, filhos que nos dê orgulho para os pais, orgulho no bom sentido. E que a Hashem sempre dê pra gente motivos para comemorar e atenda a nossas rezas sempre positivamente para o bem. Pessoal, é isso aí. Vamos Torá. Estude essa aula mais de uma vez. São poucas as vezes que eu falo para você estude mais de uma vez, para que fique na sua cabeça todas as profecias, todos os assuntos. Daqui a pouco essa aula também estará no canal do YouTube. E é assim, pessoal, como eu te peço, já com saudade da próxima aula, domingão. O tema ainda está sendo escolhido, todas as sugestões que você manda. Mande as suas sugestões quando você quiser sobre assuntos de aulas de Torá. É isso aí, galera. Vai Torá, Torá na veia. Kol tuv leitraot. E até a próxima.